Oi, oi, oi! Já tô aqui, ao vivo, esperando vocês chegarem pra gente poder falar sobre medo. Quem não tem, não é mesmo? Vamos conversar um pouquinho hoje no nosso 11º encontro de 21 dias, que passa muito, muito rápido. Vou esperar você chegar aqui pra gente poder conversar, trocar ideias, porque hoje o conteúdo faz parte da vida de todos nós. Vai ser um prazer falar com você. Se você estiver assistindo gravado, não esqueça de compartilhar esse conteúdo. E você que entra aqui também online comigo, não deixe de chamar outras pessoas, de compartilhar o conteúdo que vai ser entregue, que é um conteúdo, sem sombra de dúvidas, de valor e que vai agregar na sua vida e na vida da pessoa que você vai convidar para estar aqui conosco. Vamos lá. Medo. Vamos começar então. Bom, quem não tem medo, não é mesmo? A grande questão é como é que nós podemos nos dar com esse sentimento, como é que nós podemos nos dar com o medo da rejeição, o medo de dar errado, o medo de fracassar, o medo de não conquistarmos aquilo que buscamos para a nossa vida. Todos nós temos medo e o medo é um sentimento também positivo, ele é necessário. O medo faz parte da nossa trajetória. Se nós não tivermos medo, nós vamos sair por aí, enfiando na frente de carros e cometendo um monte de bobagens. Mas nós podemos ter a gestão do nosso medo. E isso é essencial e indispensável para as nossas vidas. Se você enfrentar os seus medos, se você conseguir listar todos os seus medos, ter clareza de quais são os medos e receios que você possui, se você conhecer cada um deles, você vai ser capaz de deixá-lo de lado e seguir em frente. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ter clareza de cada um dos seus sentimentos, inclusive do medo. De quais coisas você tem medo? Quais são as suas dificuldades, os seus receios? O que tem impedido você de conquistar os seus sonhos? Faz uma lista, coloca ali todos os seus medos descritos. Não importa quem somos, onde estamos ou o que fazemos, todos nós temos que lidar com o medo. E muitas pessoas acreditam que pessoas bem-sucedidas não precisam se relacionar com o medo, mas isso não é uma verdade. Todas as pessoas, inclusive as bem-sucedidas, precisam lidar com o medo. O medo, ele é apenas o nosso cérebro fazendo o que devemos fazer, dizendo-nos para tomar cuidado para que não entremos numa fria. Mas isso não quer dizer que tudo que ele detecta é realmente uma situação de perigo. Pessoas bem-sucedidas sentem medo, mas elas não permitem que o medo as detenha. E você? Você tem deixado o medo te deter em diversas situações? É preciso acreditar no impossível. O medo, ele não é algo que nós podemos evitar, mas é algo com que nós precisamos aprender a viver. Algumas pessoas farão qualquer coisa para evitar as desconfortáveis sensações de medo. O problema é que essas mesmas pessoas correm um risco ainda maior de nunca conseguirem nada do que elas querem na vida. A maior parte das melhores recompensas exige que nos arrisquemos. E o risco nos causa medo, nos causa incerteza. E se as coisas não derem certo afinal? Em determinado estágio, entretanto, devemos nos dispor a nos aventurar e dar o primeiro passo em busca dos nossos objetivos. Para que nós possamos vencer o medo, nós precisamos, de fato, encará-lo. Só assim você vai saber se o medo vai passar. Experiências imaginárias também nos parecem muito mais reais do que de fato são. E acabamos por deixar de agir pelo medo daquilo que imaginamos. Muitas vezes nem é real, nem é verdade, nem vai acontecer, mas o nosso medo é tamanho que nós nos bloqueamos. Então precisamos sim encarar esses medos irreais. Uma maneira de você descobrir se todos esses medos são realmente verdadeiros, por
Por exemplo, experimente segurar uma cobra, estar no topo de um prédio ou então de uma montanha, levantar a mão quando participar de uma palestra, de um workshop, convidar aquela pessoa para sair. De repente, pular de paraquedas, candidatar-se a um cargo importante em algum lugar, abrir o seu próprio negócio. Encarar um amigo e pedir desculpas. Você vai ver que quando você encarar esses medos, você vai se sentir mais fortalecido. Quando você fizer alguma coisa desse tipo, você já vai se sentir mais forte. A coragem, ela não é a ausência de medo, mas ela é a crença de que outra coisa é muito mais importante do que o seu medo. Isso é coragem. É a sua capacidade de enfrentar independente do medo. Então, vejam para um futuro ainda mais brilhante, sonhe, imagine o que você quer, o que você deseja e coloque isso como algo muito maior do que o seu medo, muito maior do que as suas dificuldades. E você vai ver que vai ficar muito mais fácil encarar e que o medo vai se tornar pequeno demais, simplório demais e que você vai conseguir sim realizar os seus triunfos e grandes triunfos na sua vida. Você deve realmente ter uma percepção muito mais de perto das coisas que você deseja, para que você possa encarar o seu medo de verdade. Você pode realmente controlar o seu medo. Basta você se concentrar naquilo que você pode controlar. Se você ficar o tempo todo preocupado com o que não está no seu controle, você jamais conseguirá sair do lugar e enfrentar os seus medos. Mas se você se concentrar de fato naquilo que você pode controlar, aí sim você vai conseguir superar. Então a dica é: organize os seus medos de forma consciente. Escreva num papel o que você tem medo, do que você tem medo, o que te bloqueia, o que te impede de seguir adiante, o que te impede de realizar seus sonhos, de abrir aquele grande negócio, de pular de paraquedas, enfim. Anote todos os seus medos e tenha o controle sobre eles. Saiba o que você pode fazer para superá-los e entenda com clareza o que não está ao seu alcance. Você não pode fazer tudo em um único dia, mas pode fazer um pouco a cada dia para poder se aproximar de onde você quer chegar. E para diminuir o risco, você precisa entender que o progresso sempre envolve riscos, mas você não pode infiltrar-se na segunda base com o pé na primeira. Você, para diminuir o risco, precisa realmente compreender, entender, saber exatamente onde estão os seus medos, onde estão as dificuldades e em que lugar você está pisando, onde é que você está se envolvendo. A partir do momento que você tiver isso como consciência, os seus medos irão reduzir. E quando você estiver com medo, faça o que está com medo de fazer e logo você perderá o medo. O medo é algo com que todos nós temos que lidar. Não tem como. Não importa quem somos, de onde somos e quais sejam os nossos objetivos. A boa notícia é que você não está sozinho, não está sozinha. Todos nós temos medo. Todo mundo fica nervoso ou inseguro às vezes. Entretanto, o que separa uma pessoa comum de uma pessoa extraordinária é a maneira como cada uma delas responde ao medo. Nosso medo é um conselheiro fantástico, mas não deve ser a única força que determina as decisões que tomamos. Devemos ser capazes de correr alguns riscos para nos tornarmos mais fortes, sábios e competentes. E o conselho final é: não deixe que os seus medos escolham o seu destino. O maior erro que você pode cometer é continuar a ter medo de errar. Essa era a minha mensagem de hoje, esse é o princípio de hoje e eu espero que você realmente coloque em prática. E comenta aqui pra mim como é enfrentar os seus medos. Um beijo no seu coração e até amanhã.